Fala galera do segundo ano IST, hoje a gente vai trabalhar capítulo 10, Ritanismo. Vamos nos deter hoje somente ao texto de apoio e na próxima aula nós vamos trabalhar a parte gramatical, ok? Vamos lá, gente, fantástica história, você vai gostar, certo? E isso vai engrandece muito o nosso conhecimento quanto à cultura espanhola, certo? E que isso pode pesar muito no nosso Enem, esse conhecimento, tá? Que é interessante para todos nós, beleza? Vamos lá! Bem, hoje a gente trabalha o capítulo 10, que fala sobre os ciganos, né? Los gitanos, tá? E aí a gente vai ver algumas situações, algumas curiosidades, tá? E a gente observa aqui no segundo quadro, né? De abertura, que diz assim: nós vamos trabalhar a história, né, e as perseguições, tá? As principais barreiras e dificuldades vivenciadas pelo povo cigano, tá? E também vamos observar outras situações dentro dessa perspectiva, tá? Como eles vêm se desenvolvendo, como eles vêm sofrendo essas perseguições ao longo da história, tá? E o seu sucesso, né? Hoje, como ele já o tempo passou, as concepções e os movimentos sociais dentro da Espanha, tá? Não esqueçam que os ciganos estão pelo mundo todo, né? E segundo a história, eles saíram da Índia há muito tempo atrás, né? Aproximadamente 5 séculos antes de Cristo, e se espalham pelo mundo. Inclusive no Brasil nós temos comunidades ciganas, e vai lembrar que eles têm uma cultura bem diferente da nossa, né? E essa cultura vem perpassando por gerações e hábitos também, e isso faz com que muitas comunidades, muitos grupos sociais hostilizem todos eles. Vamos lá. A história das perseguições do povo cigano está dentro da Espanha. Vamos ver em 1499, né, é o tempo que eles chegam, tá? Os reis católicos eles vão promulgar a primeira lei real, né, ainda Aragão e Cacilha, contra eles, né? Contra, aliás, também os egípcios, os caudareiros e qualquer estrangeiro, na verdade, né? Durante 60 dias eles fariam pregação, serviriam os senhores, né? E o término dos 60 dias, eles iriam embora da Espanha, né? E levariam ainda mais 100 chicotadas, né? Os que foram embora, os desterrados, né? Da primeira vez, e tentassem voltar, eles teriam as orelhas cortadas, né? Caso eles insistissem em voltar, certo? Já o Filipe IV, né, em 1633, nega a condição de grupo dos ciganos, né, e manda todos para a justiça, tudo que tivesse notícia, né? E aí, gente, os ciganos todos são reunidos, né, como prevenção, como medida de prevenção necessária, né? E aí é colocado armas, cachorros, pessoas para cercarem, né, para prenderem e matarem se for necessário. E assim muitos são presos, né? E os ciganos, alguns que são acusados por causas justas, né? O Filipe IV diz assim que eles não mereciam a pena de morte, nem não ser levado também as galeras, né, para remarem, né, mas que permanecessem escravos para toda a vida. Então observa só, gente, como é essa saga, tá? E vamos lá. E o Fernando IV, tá? Fernando VI aproveitou esse movimento, né? Isso já em 1749, tá? Criou um plano secreto, né? Quem desenvolveu esse plano secreto a mando dele, teste de ferro, foi o Marquês de la Ensenada, tá? Esse episódio a gente passou para a história como o chamado de Gran Redada, em 1749, tá? E o que ele fez, gente? Ele fez a detenção de mais de 10.000 ciganos, né? E essas pessoas ele dividiu em grupos, né? Os homens eram enviados aos trabalhos forçados, né? Nos arsenais de marinha, as mulheres e as crianças para as celas, né? Ou fábricas, né? Com o objetivo de impedir novos nascimentos, eles se reproduzirem, tá? Então, e aí, gente, ele cometeu, né? É chamado na história da Espanha
eu entendo, né, como o primeiro genocídio na sociedade espanhola foi essa La Gran Redada, né, proposta por Fernando VI, tá, em 1749, que leva a cabo, né, leva esse impedimento desse grupo social de se reproduzir, separando homens, mulheres e crianças, certo? E já durante a ditadura franquista, as medidas contra os ciganos, né, elas são extremamente duras e são baseadas na reformulação da lei de vadios, né, meliantes da Segunda República, né, e que eles já tinham sofrido antes, tá? Na República, né? A aplicação dessa lei, gente, ela vai recair sobre a chamada Guarda Civil, né, a polícia espanhola. Isso por volta de 1943, tá? Bem antes, 1945, né? Você sabe que nós tivemos durante a ditadura franquista, né? E nós tivemos bem antes a Guerra Civil Espanhola, né? Que levou o general Franco ao poder e com apoio do Hitler, né? Esta função, né, gente, de passar para a Guarda Civil para que eles, de forma clara, inescrupulosa, vigiassem, certo, os ciganos. Gente, isso aí foi um artigo 4 da lei, certo, da Constitucional, tá, a espanhola, que eles eram tratados assim, os ciganos, tá? E os cidadãos, né, poderiam ser reconhecidos, né, caso tivesse documentos, mas isso era quase impossível, né? Ou, né, se fosse percebido com algum sinal particular de cigano, né, observado seus trajes, averiguar o modo de vida, como eles conduziam, tá? E aí eles eram punidos, tá, gente? Então, gente, para eles, gente, eles não podiam sair. Eles saíam, os objetos, tudo era fiscalizado, muitas vezes tirado deles, né? Tá? E nós temos também o artigo 5, né, ainda dessa mesma lei, que tratava essa classe de pessoas, né, que normalmente você sabe que eles não têm uma residência fixa, eles mudam de acampamentos, mudam de locais, isso aí é cultural, né, e exigia que eles tivessem uma residência fixa, né. Então, assim, para que o governo tivesse uma forma de policiá-los, tivesse notícia sobre eles, né, impedir roubos ou outras coisas tantas. E o artigo 6 dessa mesma lei, o 6º artigo, falava assim, os ciganos, né, eles deveriam ter documentos, né, e deveriam ter exames que comprovassem, né, que eles estavam seguindo tudo certinho, né. Se caso eles não tivessem seguindo, não tivessem documentos, gente, detalhe, muitos deles não sabiam ler nem escrever até hoje, né, seriam guardas, seriam detidos pela Guarda Civil, né? E aí posto à disposição da autoridade competente como infratores da lei. E nós vamos para o quadro que fala a discriminação dos ciganos por sua condição social e econômica. Levou, gente, a total marginalização. Porque o governo nunca dava, né, gente? O governo sempre tratava com indiferença. O governo, se você for observar, as relações são bem parecidas com as questões raciais no nosso país, né? Em que o negro, quando ele deixa de ser teoricamente escravo, né, ele foi abandonado pelo poder público, né? E aí você sabe que as piores situações, as condições degradantes, sem terra, sem dinheiro, sem saber escrever, sem muita informação, ele é levada à marginalização. E os reflexos nós sentimos ainda até hoje na nossa sociedade, né? E aí, gente, a contagem, né, era mais ou menos assim, devido a essa condição social, essa criminalização, na verdade, por parte do poder público, né, total marginalização, 80% das pessoas, dos ciganos eram analfabetos na Espanha. 90% viviam, gente, aos arredores de acampamentos das cidades, né? E as consequências das perseguições do racismo e a exclusão social do povo cigano, gente, levou eles a quê? A pobreza versus a riqueza, né? A não ser aceito nas escolas, e culturalmente muitos grupos desses, eles perpassam a cultura de forma oral e não escrita, e daí pouquíssimos estudam, né? Ainda hoje, inclusive em acampamentos no Brasil,
A cultura deles realmente é diferente do que a gente compreende, né? Eles foram acusados de machismo. Eles detêm, gente, o casamento da adolescente, a menina a partir da primeira menstruação, segundo a cultura, né? Ela está pronta a ser para casar, né? Então ela é escolhida, ela ainda é dada, né? Em casamento pelos pais, tá? E a desproteção dos hijos, né? A desproteção dos filhos, gente. Nossa sociedade é que nós temos que proteger, guardar. Eles têm uma outra concepção. Não estou dizendo que está certo ou errado, tá? Estou apresentando aqui para vocês. E o uso de drogas por conta também dessa marginalização, tá? E aí, gente, é basicamente isso que nós temos hoje sobre o povo cigano, um povo que nos trouxe culturalmente muitos avanços, né? Algumas danças, algumas manifestações culturais são também de ascendência cigana, são também de influência cigana. E o nosso trabalho, gostaria que você fizesse uma comparação, tá? De como vive, de como foi tratado, de como... lembrando, né, gente, hoje muita coisa já mudou, tá? Muitos movimentos, muitas associações, e aí o poder público começa a atender em países de primeiro mundo, como a própria Espanha, tá? E nós temos hoje pessoas de origem cigana, mas já galgando algumas posições na sociedade, tá? Mas ainda é muito pequeno esses índices, tá? E a comparação com a nossa questão discriminatória no Brasil, tá? E aí eu gostaria que você fizesse junto com as minorias. Você vai escolher as tantas minorias que nós temos no Brasil e que sofremos essa questão da exclusão e marginalização. Então eu peço que um texto de no máximo 20 linhas e envie para o meu WhatsApp, que isso também está valendo a avaliação. Beleza, crianças? Um abraço a todos. Fique com Deus.